Amém, irmãos. Graça, misericórdia e paz. A gente vai continuar o estudo, a série de estudos em Mateus, aqui do versículo 13, do capítulo 5. Nós estamos iniciando o primeiro discurso do Senhor Jesus, né? Sabemos que o Senhor, assim como Moisés falou por meio de 5 discursos, 5 livros ali, no Pentateuco, né? Que é de Gênesis a Deuteronômio, o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos falou por meio de 5 discursos aqui no livro de Mateus. E o primeiro discurso ele se estende aqui do capítulo 5 até o capítulo 7. Fala da realidade do reino. O que é a realidade do reino? É o que está dentro do cidadão do céu, sabe? Porque o reino, ele será dado a esses pequeninos, a essas pessoas que, como nós vimos no vídeo anterior, na mensagem anterior, são os pobres de espírito, né? São os mansos, são aqueles que choram, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, são os que têm fome e sede de justiça. Sabe, o reino dos céus será dado a essas pessoas. Sabe, o Senhor está preparando um povo para reinar. O Senhor tem um propósito, sabe, irmãos? Na salvação da igreja, a gente costuma pensar muito no nosso lado, no que concerne a salvação, ser livre da condenação do inferno. Mas existe o lado do Senhor, sabe, irmão? O lado do Senhor é quando a gente chega ali no final do livro de Cantares de Salomão, quando a noiva fala, eu sou dele. No começo do livro a gente vê a noiva falando, ele é meu. Ele é meu. Mas no final a noiva fala, eu sou dele e ele se compraz em mim, ele tem prazer em mim. O que é isso, né? É a maturidade, sabe? É quando a noiva, ela está à imagem e semelhança do noivo. E para a gente andar para aí, e a gente andar aí, a gente caminha mais um pouco, sabe? O reino é uma questão de caminhar mais um pouco, a gente deve caminhar mais um pouco. Para a gente entender esse reino, sabe? Quando a gente fala de reino, a gente fala da gente amadurecer, sermos mais semelhantes a Cristo e principalmente, irmãos, a recompensa é depois, né? O Senhor disse que recompensaria os seus servos quando ele viesse. Na segunda vinda dele, ele recompensará. Então, assim, para a gente entender reino, a gente já ouve falar de recompensa, sabe? Salvação, a gente vê uma graça, a gente vê a graça. Todo crente ele foi salvo gratuitamente, sem contrapartida de nada do Senhor, sabe? Da nossa parte. A gente não fez nada para ser salvo e a gente não está fazendo nada para ser salvo. Ele nos salvou por sua graça e misericórdia. Mas quando a gente fala de reino, o reino do céu, sabe, irmão? Os judeus, eles aguardavam o reino. Eles aguardavam um momento em que o Messias se manifestaria e aquela pedra atingiria aquela estátua, né, que simboliza os reinos dessa terra, os impérios, né, tanto o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E essa pedra atingiria esses reinos da terra, os esmigalharia como pó, e ali aquela pedra tomaria conta. Os judeus esperavam, na época de Jesus, eles já esperavam esse reino. Só que Jesus apareceu para dizer, olha, eu não posso trazer o reino dos céus, ele não pode se manifestar agora. Ele fala lá em Lucas, irmãos, Lucas 19. Ele dá uma palavra para aqueles que aguardavam a manifestação do reino. O Senhor não podia manifestar esse reino agora, porque primeiro ele tinha que tratar
com o pecado. Essa é a salvação que o Senhor está operando agora. Ele está tratando com o pecado, nos fazendo novas criaturas e nos fazendo caminhar mais um pouco. Aqueles que têm interesse, que se apropriam do reino, o Senhor falou, o reino dos céus ele é apropriado pela força. Muitos se apropriam do reino pela força. O que é essa salvação, essa apropriação do reino pela força? Não é salvação, sabe, irmão? É negar-se a si mesmo, sabe? Agora, a partir de agora, pessoas que negarão a si mesmas, eles aguardarão uma recompensa no porvir. Então, o reino, a gente está falando de recompensa já. É de um galardão que se manifestará na era por vir, que é quando o Senhor Jesus ele se manifestar com poder e grande glória, aí com os seus santos anjos, e ele tomará a sua igreja para os fazer reis e sacerdotes. Então, reino é isso. E a gente está tratando do primeiro discurso, quando o Senhor revela a realidade espiritual dessas pessoas, né? E a gente, quando a gente confronta isso aqui com a realidade evangélica que nós estamos vivendo hoje, não tem nada a ver, né, irmão? Pobre de espírito, manso, que chora, que é perseguido, que tem fome e sede de justiça. Hoje mesmo o irmão me ligou para dizer, rapaz, me entregaram um jornal de uma determinada denominação, acho que os irmãos sabem que é a denominação que entrega jornal. E eu folhei esse jornal, coloquei de cima para baixo, de trás para frente, de frente para trás, para mim. Eu queria achar um pingo de evangelho, só para me lavar a minha alma. Eu não encontrei nada de evangelho. Eu não encontrei nada sobre a condição do homem em pecado, sobre a obra de Cristo na cruz, sabe? Necessidade de regeneração, não encontrei nada num jornal de uma denominação evangélica. Por quê? Porque o dono dessa denominação, ele já disse que o evangelho só traz pobreza, e só gera pobreza e gente miserável. Ele não quer isso não, ele quer gerar riqueza e poder. Ele já disse. O que é que essa pessoa está falando? Ele está falando, não quero o reino. Sabe? Ainda que ele seja salvo. Mas ele vai ser salvo, Xinha, como Ló. Ló levou alguma coisa de Sodoma? Restou nada de Sodoma para Ló. Ló era um salvo. Mas Ló saiu de Sodoma sem nada. Assim serão esses irmãos que se apegaram ao pó desse mundo. Na vinda do Senhor eles vão escapar do fogo, que nem Ló. Sabe? Ló escapou do fogo ali só com a vida, viu, irmãos? A mulher dele morreu, as filhas dele, misericórdia, né, meu irmão? O mundo estava todo dentro daquelas filhas dele ali, que já sabia todo o procedimento, como é que fazia lá em Sodoma. Se não tivesse marido e o pai mesmo, era só dar uma dose de vinho. O pai, isso aí tudo é Sodoma, irmão. Do jeito que se aprende em Sodoma, sabe? O crente que vive no mundo, ele aprende tudo do mundo. Ele aprende tudo como é que se faz no mundo, sabe? As filhas de Ló souberam ajeitar bem direitinho ali, dar o jeitinho delas. Então, é isso. Então, reino é um assunto que muitos não entendem, mas a gente necessita entender que quando se fala de reino, se fala de recompensa. Porque, irmãos, negar a si mesmo já é algo que de quem quer caminhar mais um pouco, sabe, irmão? Nem todo mundo nega a si mesmo, sabe? Tomar a cruz de Cristo e negar a si mesmo da maneira que o Senhor nos manda é algo que exige a gente caminhar mais um pouco, sabe? Não dá para ser. Não é só uma pessoa regenerada e pronto. Não. É a pessoa que nasceu de novo e agora ela vai caminhar mais um pouco. Vai caminhar com o Senhor até ela aprender a de fato negar a si mesma. Então vamos lá. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Irmãos, o sal, ele tem uma propriedade de preservar, né? O sal, ele impede que as coisas apodreçam, né? Temos aqui um pescador conosco que ele sabe que o peixe tem que salgar, né? Se não salgar, ele fica um pouquinho moído, né? O couro. Isso. Então, o sal, ele é utilizado, principalmente antigamente, quando não havia refrigeração, para que o alimento não se apodrecesse. E esse mundo, debaixo do pecado de Adão, ele é um mundo que ele está morto em seus delitos e pecados. E esse mundo, a tendência dele é se deteriorar, né? É se deteriorar. Na década de 90, os filmes que a gente viu, os filmes futurísticos, dizia, viu? Eu não estou brincando não, irmão. Na década de 90, os filmes que se produziam diziam que em 2020 a gente ia ter carro voador. Em 2020 a gente ia ter robô andando, a gente ia ter isso e aquilo. Mas em 2020 o que a gente tem é gente que se identifica com um cachorro. Bota uma coleira no pescoço, é evolução. Bota uma coleira no pescoço, pede pra pessoa chamar ele de Bob, ou senão de Spike. Manda ele rolar, dá a raçãozinha dele. Onde nós chegamos foi isso. A evolução que nós tivemos foi essa. Por quê? Por causa do pecado, irmão, sabe? Porque de fato, na década ali de 90, a gente tem um progresso. Desde 1945 até a década de 90, a gente tinha um progresso porque o homem ali, devido à Guerra Fria, né, aquela corrida espacial, a gente via um progresso assim, mas depois que as pessoas esqueceram do sofrimento da guerra, da fome, as pessoas passavam fome antigamente, passavam muita dificuldade. Quando elas esqueceram, aí o pecado tomou de conta, meu amigo, e daí de 2000 para cá, o mundo tem se deteriorado muito. As músicas, né, a arte, a cultura, a ciência, por causa do pecado. Mas a igreja, ela é o sal. A nova criatura, ela impede que esse mundo se deteriore, sabe? Que esse mundo, ele seja pior do que ele poderia ser. Então a gente vê a função da igreja nisso. Ela é o sal da terra. Além dela preservar, ela dá um sabor também, né? Ela dá um sabor, sabe, irmãos? A igreja, o crente, ele dá um sabor. Porque o crente, ele é imprevisível. O crente é alguém que quando se bate na face dele, ele dá a outra. O crente é quando se toma o manto, ele dá ele dá a capa. Quando se toma a capa, ele dá o manto. Se chama para caminhar uma milha, ele caminha duas. E as pessoas são surpresas com isso, sabe? Eu fiz uma amizade com uma pessoa que me odiava, sabe? Ele era um ex-presidiário, ele passava pela minha rua me encarando com uma ira. E certa vez ele vinha numa bicicleta, ele vinha para tacar a bicicleta assim em cima de mim, sabe? Eu falei assim, a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu querido. Aí aquele homem desarmou, sabe? Desarmou de uma maneira que hoje em dia é meu amigo, fala comigo em todo canto, com a tornozeleira eletrônica no calcanhar, ele para falar comigo. Porque o crente é imprevisível, sabe? Quando você pensa que ele vai reagir de uma maneira contrária, né? De uma maneira correspondendo, pagando mal com mal, ele age de uma maneira totalmente diferente. É por isso que o crente, irmãos, ele é o sal. Ele dá sabor. Mas o Senhor, irmãos, prevê algo muito complicado, sabe? Se o sal for insípido, com que se há de salgar, sabe? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu costumo dizer, irmãos, que a ocupação do crente, apesar de todas as coisas desse mundo, deve ser em preservar o seu sabor, sabe? Manter-se como um sal, sabe? Manter-se salgado.
O crente ele tem que se manter salgado, porque quando o crente perde o sabor, ele só presta para ser pisado pelos homens, irmão. Sabe? Quantos irmãos a gente vê aí no mundo sofrendo, sabe, irmãos? E ainda sem credibilidade nenhuma no seu falar, né? No seu falar e... Sabe? A gente escuta muito escândalo. Pessoas que foram humilhados diante da sua família. Crentes, sabe? Que caíram no adultério. E hoje envergonha sua família, sua casa, sua esposa, seus filhos. Desestrutura tudo. Sabe? Irmãos que caíram no homossexualismo, sabe? E estão ali vivendo aqui dali e tendo o nome de Cristo entregue. E eu falo disso, eu falo de evangelista, pastor, não estou falando de crente de banco não, viu? Estou falando de evangelista, de pastor, de presbítero, de diácono, de pessoas que estão na frente da obra de Deus, né? Porque, irmãos, o nosso trabalho deve ser se manter salgado, sabe? É o que o Senhor vai ver em nós, é esse sal, manter, fazer a diferença onde nós estamos, porque se a gente perder o sabor, irmãos, a gente só serve para ser lançado, sabe? Uma vez eu cheguei num ambiente e eu vi um crente trabalhando de servente de pedreiro de graça para uma pessoa em pleno meio-dia, sabe? Em pleno meio-dia. E aquela amizade que ele faz com aquela pessoa ali é um jogo totalmente desigual, porque aquela pessoa ali, eu sei que é uma pessoa complicadíssima, sabe? Que não... Um ímpio, que não tá nem aí para ninguém, sabe? Só pensa em si mesmo, mas aquele irmão, por ter caído no mundo, tá ali sofrendo para querer agradar aquela pessoa ali, trabalhando meio dia ali porque não existe isso, sabe, irmão? Se ele tivesse junto um irmão crente, nunca ia fazer ele trabalhar meio dia, sabe? Meio dia é a hora de uma pausa, sabe? De um descanso. Ninguém precisa trabalhar até meio dia não, mas debaixo do chicote do ímpio, trabalhando meio dia só pela amizade, sem receber nada. Isso é uma coisa terrível. Porque ele perdeu o sabor. E ele está sendo pisado pelos homens. E quando ele dá as costas, ainda falam mal dele, sabe? Isso é terrível. Isso é uma situação horrível. Então, muitas vezes, a melhor ocupação do crente deve ser manter o seu sabor, porque quando você cair, meu irmão, as pessoas vão só lhe chutar, você não vai encontrar misericórdia não, do mundo não, viu? Não vai. Você pode ter feito o que for pelas pessoas, mas quando você cair, é só pancada, só crítica. E isso é ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Davi disse que muitos inimigos cavalgaram sobre sua cabeça, né? Isso é isso, meu. É isso, né? É ser lançado para ser pisado pelos homens. O Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então ser luz é uma adoração ao Senhor, sabe, irmão? Quando a gente testemunha de Cristo, nós adoramos ao Senhor, porque os homens glorificam o Pai que está no céu por nossa causa,
pela vida de Cristo que está em nós. Eles veem nossas boas obras, eles são envergonhados, eles se calam, eles dão glória a Deus, sabe? E assim, a gente vê que é impossível, sabe? É impossível não ver a luz de um crente, né? Um crente, ele não precisa falar, sabe, irmão, que ele é crente, porque a gente sabe quem é luz. Ele não precisa falar que ele é uma nova criatura, porque a gente sabe que a luz, ela não consegue se esconder. A luz, ela não consegue se ocultar, ela brilha. Sabe? Ela tá lá no alto, produzindo luz, igual essa luz aqui em cima, iluminando essa área aqui. É impossível, irmãos, uma pessoa que tem a vida de Cristo não manifestar essa luz para o mundo. Sabe? É impossível. Se uma pessoa ela anda de fato com o Senhor, vai acontecer como aconteceu com aquela mulher quando via Eliseu passando, né, todo dia na frente da casa dela. Aquele homem é um homem de Deus, ela falou, né? Vamos construir aqui um quartinho para ele se hospedar na nossa casa, porque ele é um homem de Deus e passa todo dia aqui por frente da minha casa. Eu sei que ele é um homem de Deus, porque não dá para esconder. O Espírito Santo, ele brilha. Isso é um problema muito grande, sabe, irmãos? A nossa necessidade de aparecer, sabe? Porque a pessoa mais bonita que passou pela essa terra aqui foi quando olharam pro rosto dele e viram a face de um anjo. Foi Estevão, viu? Quando estava cheio do Espírito Santo, irmão Jorge. O Sinédrio, que estava ali prestes a matá-lo, quando olhou no rosto dele, viram como fosse uma face de um anjo. A gente nunca vai saber o que foi que eles viram. Mas não era uma cor feia, não. Era uma cor diferente. Né? Porque se eu olho para a cara do irmão aqui e eu vejo como a face de um anjo, é porque eu estou vendo alguma cor diferente. Tá entendendo? Então a face mais bonita que já esteve nessa terra foi a face de um homem de Deus que estava prestes a morrer ali, a sofrer o martírio e estava cheio do Espírito Santo. Então a gente, irmãos, deve cuidar de querer se preocupar menos com a nossa aparência exterior. Não que seja proibido as moças se arrumarem, não. Todo mundo tem direito de se arrumar. O problema é a gente se preocupar demais com essas coisas. A gente tem que se ocupar rapaz, Senhor, toma de conta da pregação que vai ser pregada ali. Porque eu não sei o que foi que o pastor aconteceu com o pastor. Que o Senhor tenha misericórdia. Não deixa o pastor subir no púlpito para falar besteira, para falar da vida dele, para falar do que ele acha. Mas que seja Cristo. Amém. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Perdão. Irmãos, o Senhor, ele fala aqui uma coisa bem interessante, sabe? Ele fala que ele não veio destruir a lei ou os profetas, não. Ele não veio revogar, né? Abrogar é revogar. É tornar aquilo dali passado, né? Tornar aquilo dali sem efetividade, sabe? É tornar aquilo dali uma coisa superada, uma coisa abrogar é isso, é revogar, é extinguir. Ele não veio fazer isso com a lei, sabe? Porque o Senhor, ele veio cumprir. Ele veio cumprir a lei. A lei, irmãos, precisava ser cumprida. Os 10 mandamentos, o caráter aprovado do homem precisava ser revelado na face de Jesus Cristo. Ele revelou isso. Ele foi obediente a toda a lei.
A lei de Moisés mesmo, sabe? E ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, a gente tem que entender a relação do crente com a lei, sabe? A lei de Deus, ela não foi revogada. O que acontece é que quem está em Cristo, ele participa da bênção do cumprimento da lei na pessoa de Jesus Cristo. É como se a bênção da lei já tivesse sido cumprida em nós por causa que nós somos incluídos no corpo de Cristo. Agora o ímpio, irmãos, entenda isso, o ímpio. Você pode chegar para o ímpio e falar, olha, você não arrepender de seus pecados, você vai responder diante de Deus pela lei de Deus. E a lei de Deus, ela é muito pesada sobre você, meu irmão. Ela lhe condena. Você sabe que você já adulterou, que você já matou, que você já roubou, sabe? Que você já cobiçou algo do seu próximo. Você sabe disso. Você sabe disso. Porque a lei, ela condena quem não está em Cristo. Quem está fora de Cristo, pesa sobre ele a ira de Deus. Por isso que essa geração, ela se pergunta, por quê? Por que eu vivo com depressão? Por que eu vivo... Sabe? Por que eu já tenho tudo e vivo com depressão? É a ira de Deus que repousa sobre o homem. O que é que João Batista diz, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que, que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a lei. É a lei de Deus, irmãos. O homem, ele é devedor da lei, ele deve a lei. Todos nós nascemos devedores à lei. O Senhor disse a sua palavra e o homem deve cumprir. Só que nossa desobediência, ela cria essa inimizade com Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu a lei. E quem crê em Jesus Cristo, ele é colocado dentro desse elemento, o corpo de Cristo. Aí sim, ele é participante das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí sim ele está livre da condenação da lei, sabe, do peso de você tentar cumprir a lei. Você já não tenta, porque Cristo cumpriu e é Cristo em você que vai viver uma vida que agrada a Deus. É Cristo em nós. Não é mais eu, mas quem está no mundo, meu irmão, misericórdia, o homem natural, o bebezinho, ele já nasce com um peso em cima dele. É o peso da lei, a ira de Deus. E o Senhor fala aqui, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Então a lei, ela está junto com esse tempo aqui, o Cronos, né? Ela está junto aqui, ela não vai ser revogada enquanto não passar essa terra, enquanto não for feito novos céus e nova terra. Sabe? E a gente vê que a era vindoura, a era vindoura, os homens, eles aprenderão como obedecer à lei de Deus, né? Quando se fala é o mundo, né? Quando a igreja for arrebatada e se iniciar um milênio, a igreja vai ser arrebatada e estará no céu, nos ares com Cristo, e o Senhor voltará a sua graça para o povo de Israel. Eles serão reis na terra, e a igreja serão sacerdotes e reis no céu, nos ares, tá entendendo? Sabe, irmão? Hoje o que a gente estava conversando sobre os potestades, né? Hoje tem potestades nos ares aqui e tem potestade na terra. No milênio, essas potestades terrenas, que é o que a gente está conversando hoje, Romanos 13, elas serão os israelitas, né? Eles ensinarão o povo a obedecer à lei. Eles ensinarão as nações a agradar a Deus, a adorar a Deus. E nós seremos colocados como esses principais e potestades nos ares, com Cristo lá. Satanás será removido desse céu aqui, desse segundo céu, e nós seremos colocados lá. Sabe? Então, a lei não foi revogada, sabe? Versículo 19.
Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Sabe, o Senhor fala aqui, irmãos. Não foi revogada. Quem está em Cristo, ele está ensinando. Ele está ensinando, ele está cumprindo a lei, sabe? Ele está dentro da vontade do Senhor. Está dentro da vontade do Senhor. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse versículo 20, irmãos, ele fala do primeiro discurso, o que é a realidade do reino. Nada mais é do que isso. É a justiça dos discípulos, em contraste com a justiça dos escribas e fariseus. O que é a justiça dos escribas e fariseus? É a aparência, né? O Senhor chamou ele de hipócritas. Por que hipócritas? Porque hipócrita era o teatro grego daquela época, sabe, irmãos? A pessoa colocava uma máscara e encenava ali o teatro, era um hipócrita aquela pessoa, porque ele estava fazendo um papel. Assim eram os escribas e fariseus, eles exerciam um papel para as pessoas, mas não era a realidade interior deles, sabe, irmãos? Não era aqui dali. Por isso que o Senhor falava, olha, façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem e não vivem, dizem e não cumprem. Colocam fardo nas costas das pessoas, mas eles não obedecem. Eles não carregam, não carregam nem com um dedo esse fardo que ele coloca nas costas das pessoas. Porque eles são hipócritas. Mas o cidadão do reino, o discípulo, a justiça do discípulo, é algo interior, é uma vida. A vida de Cristo nele se manifesta revelando uma pessoa que de fato tem aquilo ali na sua essência. Ela não pode ser outra pessoa. Ela não pode encenar um papel que ela não é, porque ela no interior dela, ela de fato ela é um discípulo de Cristo. Cristo vive em mim, ele fala, sabe? O discípulo, ele não tem como encenar um papel, porque de fato o que ele fala e o que ele faz é a realidade interior dele. É por isso que a justiça excede a justiça dos escribas e fariseus, sabe? Lá no capítulo 25 a gente vai ver o que é a justiça. É um capítulo 24, se eu não me engano. A gente vai ver o que é a justiça dos escribas e fariseus. O Senhor fala. Aqui no capítulo 5 a gente tem 7 ou 8 bem-aventuranças, né? E lá no capítulo, no final do Evangelho de Mateus, a gente vai ver os ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, ai de vós. Isso aí é a justiça dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles estavam desqualificados para o reino. O Senhor quis mostrar isso para nós. Versículo 21. Amém. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, o Senhor fala aqui, irmãos, do que é essa realidade do reino, sabe? É algo impossível para o homem. É algo impossível. Porque ele fala que, na verdade, o que a lei queria dizer é isso. Não matarás. Na verdade, é até o encolerizar só. Porque eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de idiota, por exemplo, né? Raca, idiota, será réu do sinédrio. Qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. O Senhor aqui, ele vai progredindo, sabe? Os tribunais, né? Primeiro é o juízo, que é aquele tribunal que se exerce na porta, né? Da cidade. Ali, onde se assentava o juiz e as pessoas vinham
vinham resolver seus problemas. O que se encolerizar contra o seu irmão será réu nesse... Porque tudo aqui, sabe, tem um reflexo celestial, sabe, irmãos? Tem um irmão que fala sobre isso aqui, irmão G.H. Lang. Quem se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, ali na porta da cidade. Quem chamar seu irmão de idiota será réu de sinédrio, já que é um conselho, aquele conselho judaico que julgava a pessoa. E eles tinham poder de mandar até matar uma pessoa, sabe? Se ele fosse réu. Foi o que fizeram com Estevão. Estevão, ele foi levado ao sinédrio. É o segundo patamar do juízo. E qualquer que ele chama louco será réu do fogo do inferno. Já é o terceiro estágio, sabe? Quando você for lançado. Então a justiça da lei é algo que é algo inalcançável para o homem natural, sabe, irmão? É algo que deve ser uma transformação de vida. Não pode ser um esforço do homem. Aqui não é um esforço. É a vida de Cristo, que é abundante na vida. A vida de Cristo abundante num crente faz com que ele viva essa realidade do reino. O Senhor está falando aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então o Senhor está falando aqui, irmãos, de algo interessante, sabe? O altar, ele era... no templo de Deus, né, tinha 3 altares. O altar onde exterior, que ficava fora do templo, que era onde oferecido os sacrifícios, o cordeiro, os novilhos, as ofertas de holocaustos. O segundo altar ficava no lugar santo, né? Que era ali onde ficava o candelabro, a mesa da proposição, onde ficavam os pães. Esse aí era o altar onde eram oferecidos os pães e o incenso, sabe? E o terceiro altar é dentro do Santo dos Santos, onde fica a presença de Deus. E aquele altar que fica lá fora, sabe, irmãos? Onde era oferecido esse sacrifício, essa oferta, ele representa a cruz. E alguém que caminha até a cruz, irmãos, ele está indo para morrer, não está indo para voltar. Sabe? É por isso que o Senhor fala. A cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é porque a gente foi dado um fim em nós mesmos. O que a cruz opera é isso. Então, a gente ia até o altar, ele fala aqui, ó, que você está indo até o altar, se você lembrar, deixe lá, porque você está indo para morrer. Morra logo, vá lá e volte, já se reconcilie, porque você não... Você já foi aniquilado nesse altar aqui, você está indo aqui para se oferecer. Porque no Novo Testamento a gente sabe que o sacrifício somos nós, né? O sacrifício somos nós, irmão. Não é... Deus não deseja nada de nós, de nossas mãos, a não ser nós mesmos. Nós somos esse sacrifício. Por isso que a gente volta e se reconcilia. Por isso que a gente volta e se reconcilia, sabe? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O caminho, sabe, irmãos, é a nossa caminhada até a volta do Senhor. Nós ainda não morremos. Nós ainda não morremos, sabe? Estamos caminhando. E o Senhor fala, vamos se concilia depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o teu adversário tenha nada contra ti, né? Te entrega ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então o Senhor nos manda, enquanto a gente está caminhando, estamos caminhando, a gente resolver
Para que ninguém tenha nada contra nós. Ninguém tenha nada contra nós. Sabe? Amém. Vamos continuar no versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Interessante, irmãos, que eu vejo os filósofos, né, conservadores, eles veem no Sermão do Monte do Senhor um tratado de direitos humanos, sabe? Algo humanista de alto nível. Mas isso aqui, irmãos, é uma coisa séria, sabe? Isso aqui não é um tratado humanista, não, meu irmão. É um atestado de condenação do velho homem, sabe? Porque quando se passa para o subjetivo, né? Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se passa para algo mais sério. E esse extirpar tanto o olho quanto o braço, quanto a mão, isso aqui só pode ser feito espiritualmente, sabe, irmão? É um mortificar da carne. Isso aqui só pode ser feito num operar no interior do homem. É por isso que o Senhor diz, o Senhor, Ele nos leva a querer desistir de nós mesmos aqui. A justiça dos discípulos é algo que depende inteiramente da vida de Cristo em nós, sabe? Do quanto de Cristo nós temos em nós. É um operar, sabe? Na nossa vida, irmão, o Senhor vai cortar muitas coisas. O Senhor vai cortar muitas coisas da nossa vida. E isso tudo aqui é o que nos está fazendo nos tropeçar, né? Tudo que o Senhor tira na nossa vida é o que nos está fazendo tropeçar. Seja algo valioso para nós, como um olho, como um braço, como uma mão. Tudo isso que o Senhor está fazendo espiritualmente em nossas vidas é para a salvação, sabe? Eu vi um pastor que eu acompanhei a história desse pastor há faz um tempinho. Antes de eu ser crente, eu tive de ir lá na igreja dele com um amigo meu que tinha acabado de sair numa clínica de recuperação. E esse amigo me chamou. E esse meu amigo tava transtornado, sabe? Fazia tempo que ele não usava droga, ele tava doido. E esse caba foi para a igreja desse pastor, rapaz. Eu era um adolescente nesse tempo. E esse pastor fez um show, viu? Quebrou cadeira lá com ele, bolando com ele lá, rebolou cadeira para tudo que era lado. Sabe? E sai em nome de Jesus. Pegou a cabeça dele aqui, deu um kamehameha na testa dele aqui para ver se... Eu quase me levantava, vamos ter dar um murro no rapaz mesmo. Você acha que você vai expulsar um demônio? Ele pegou aqui na cabeça do cara e ele sai, ele dava aqui, lá para aqui. Eu pensei que ele ia fechar a mão, ia dar-lhe uma porrada, sabe? Foi um show. Lavou mesmo. E esse pastor, eu já acompanhei também, ele abriu outras igrejas, arrebanhou jovens, sabe, que vinham das drogas. Desses, poucos escaparam. A maioria voltaram. Porque o pastor, na verdade, ele nunca quis comprometimento com o evangelho. Ele se engajou no retetê, sabe, nas línguas estranhas, no sobrenatural, sabe, dessas manifestações escandalosas. Ele se apegava a isso, sabe? Esse pastor, ele teve um AVC que ele só mexe um lado. Ele passa lá de frente da minha casa, só com a muleta aqui,
Certa vez esse pastor me parou e ele me falou assim: irmão, eu dou graças a Deus por esse AVC. O Senhor me deu esse AVC aqui, eu recebo essa cruz e não, com ação de graças. Porque o Senhor me fez isso aqui comigo para que eu não me perdesse. Ele falou isso para mim. Sabe? O Senhor aqui, ele estipou. No caso, um lado todinho do pastor. Para salvá-lo, sabe? Salvar o que? A alma dele, sabe? Porque assim, a gente muitas vezes é salvo no espírito, irmãos. Nós cremos em Jesus. Mas a nossa alma precisa ser salva, irmãos, sabe? A nossa alma é isso que gosta dessas coisas. Nossa alma adora um escândalo. Nossa alma adora fazer um show, contracenar. Nossa alma adora aparecer. Nossa alma adora mentir. Nossa alma é isso, irmão. O Senhor está tratando da alma desse pastor. Não sei se um dia ele pode ver esse vídeo aqui. Ele pode saber que, rapaz, ele está falando de mim, que foi eu que falei isso para ele. E esse pastor, ele teve, irmão, sabe? Espiritualmente o Senhor operou esse extirpar. Falo isso com temor e tremor, sabe? Porque o Senhor pode operar isso na minha vida também, para tratar comigo. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Então a gente vai encerrar por aqui. E a gente vai continuar no versículo 31 do capítulo 5. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.